Tá bom, gente. Então vamos começar, tá? Esse é o nosso segundo encontro nesse primeiro colóquio que se chama Processos. O colóquio se chama Experimentar Pedagogias e Procedimentos Dramatúrgicos. E essa mesa se chama Processos para Afinar o Músculo Afetivo da Escrita. E nós temos dois convidadas, a Paloma Franca Amorim e o Diogo Liberano. Eu vou apresentar os dois, primeiro um pouco tradicional e depois eu vou lançar uma coisinha ali. Então, a Paloma, ela é paraense, que vive em São Paulo, e ela se descreve, achei interessante, no Instagram, escritora, cria da Amazônia, um coração de águas barrentas. Eu acho que isso já dialoga um pouco com a nossa temática. Ela é autora de um livro que chama Eu Preferia Ter Perdido um Olho, que formalmente talvez é um livro de crônicas, mas é um livro também que as crônicas se juntam como a descrição de uma vida lá no mundo amazônico. E tem um romance que chama Oito, e também escreveu textos teatrais. Eu encontrei só um agora na internet, Paloma, que é esse texto Fragmentos Autônomos sobre Liberdades Afetivas, mas eu acho que você tem mais, eu sei disso. Ahm, e ela é jornalista de formação, escreveu e escreve para o jornal paraense que se chama o Líder? Não, o- esqueci agora. O liberal. O Liberal. É. E também na seção ilustrada da Folha de São Paulo. E o Diogo Liberano é um outro desplazado, como dizem os espanhóis. Ele é carioca, que atualmente vive em Porto, em Portugal. Está aqui no Zoom falando de Funchal, no Mar Atlântico. Ele é dramaturgo e diretor. Eu acho que ele também é poeta, mas a gente acabou de falar, ele tirou os poemas do ar no momento, então estamos aguardando a publicação dessa produção. Ele tem mais de 50 textos teatrais escritos e encenados. Ele foi autor, editor, junto com o dramaturgo Gustavo Colombini, de uma revista Esse Texto, que acompanhava um pouco a cena, a produção teatral em Porto e um pouco em Lisboa também, mas em Portugal. Além disso, ele oferece orientações artísticas na escrita de textos, tanto individual quanto coletivamente, através da plataforma na internet, chama Platô. Se alguém se interessar, pode entrar, pode colocar o nome dele, Platô, na internet, na busca, vai aparecer esse site. E aí também vão encontrar mais informações sobre as diversas atividades do Diogo enquanto artista. Mas, na verdade, gente, eu pensei antes que não queria fazer essa apresentação formal, mas achei que, de alguma maneira, ela é necessária. E agora eu vou fazer a apresentação que eu pensei talvez seja mais interessante. Eu escolhi um trechinho bem curtinho, para não falar demais, de um conto ou de uma crônica da Paloma para apresentar a Paloma. É o texto Poço de Peixe. Nesse livro eu preferia ter perdido um olho. Aí a gente, nessa crônica, podemos ler. Escrever para os peixões mortos aproximou-me do rio, o que em alguma medida consertou aquele temor típico das crianças de ser tragada pela força de uma correnteza que de certo me dobraria em duas. Paloma. E o Diogo, eu fui lá num texto dele que chama Janice. Aí vem então a segunda citação. Num dia qualquer, veio por trás de mim um som. No meu rastro veio um som, e foi naquele instante que eu descobri que não queria fazer mais nada da minha vida. Cantar.
foi melhor do que estar com qualquer homem que eu já tenha desculpa, que eu já tenha comido. Canto, porque a alma não usa palavras para se manifestar e eu faço a ponte. Os nervos do corpo, eles falam, mas é preciso traduzir. Bom, são dois trechos que falam da motivação de expressar-se, de estabelecer pontes, relações com o mundo pela escrita. Então, eu queria perguntar como é que vocês vivenciam em vocês essa relação entre sentir o mundo e traduzir esse sentir, tanto o sentir quanto o mundo, numa arquitetura verbal de palavras. Como se dá esse encontro em vocês? Para a gente simplesmente começar um pouquinho de uma maneira talvez quase grandiosa, muito aberta. Não sei quem quer começar para falar um pouquinho esse encontro com o mundo por meio das palavras. Paloma, quer começar? Pode ser, claro, pode ser. Obrigada, primeiro, Stefan, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, feliz de poder enfrentar essa tarde fria de São Paulo com vocês, pensando junto. Eu acho que o fator amazônico é fundamental para esse estímulo de olhar para o mundo, né? E de processamento do mundo através da linguagem, porque nós somos, acho que as pessoas que conhecem Belém, enfim, ou que já foram para as cidades do norte, sabem como nós somos criaturas orais, assim, né? Como nós somos prosadores. Então, a experiência do narrar, né, para o povo amazônida é uma experiência ela quase não precisaria ter um nome de tão intrínseca à verdade do povo, assim, né? A cotidianidade, as pequenas relações de perguntas e respostas que se dão no dia a dia. Por exemplo, você vai a uma farmácia e vai comprar um remédio e de repente você já está falando sobre sintomas da sua doença e conectando com coisas da sua família e aí o farmacêutico já vai também, né, convertendo isso em diálogo. Então, eu acho que antes da escrita, fundamentalmente, existe a escuta. Assim. Existe o fato de nós sermos um povo que gosta muito de contar, gosta muito de narrar, tem verdadeiro prazer em narrar e também tem verdadeiro prazer em escutar. Então, eu acho que esses são fundamentos que vêm da minha origem, né, humana e de infância e adolescência, e que acabam se constituindo como bases reais assim do meu processo como, enfim, escritora, como dramaturga. E é claro, né, quando eu começo a fazer teatro, eu estudei na escola de aplicação de teatro, aliás, na escola de aplicação, mas na escola de teatro da Universidade Federal do Pará, que é uma escola de excelência que foi fundada por grandes intelectuais da Amazônia, dentre os quais o Benedito Nunes, que é uma sumidade da filosofia, né? E a escola ela vem nessa perspectiva de aplicação da filosofia, assim. Então, de uma experiência em que o território do teatro é um território de realização do pensamento, né? Então, o DNA da escola onde eu estudei, né, teatro e nas oficinas infanto-juvenis, né, nas oficinas teatrais mais, mais simples e doces, né, existia essa ideia de olhar o mundo, de observar o mundo e digerir o mundo em possibilidades expressivas, né? Então, eu vejo que essa experiência fundante da escrita, ela vem pelo corpo, ela vem pela sociedade, ela vem pela cultura, ela vem por um contexto geracional muito específico, que é os anos 90, 80, e, né, que a gente ainda tinha uma outra relação com o presente, uma outra relação com as expectativas da presença, né? E aí, quase que de maneira natural, a escrita a leitura antes, né? Me apresenta a escrita, né? Então, da mesma forma que eu fazia teatro, eu ia com muita expectativa, muita vontade aos livros, né? Então, isso é um fato. Na minha casa sempre houve muitos livros, eu sempre fui muito estimulada nesse aspecto também. A gente sempre valorizou muito essa perspectiva da relação leitora.
né? Eu era muito convocada a esse lugar, né? Então, acho que esses são os principais pilares, assim, né? O corpo, o contexto sócio-histórico, né? Essa coisa de ser a cria, né, da Amazônia, o coração de águas barrentas, assim, acho que toda a Amazônida é um pouco o coração de águas barrentas. A gente é um povo muito sanguíneo e isso acho que é transformador e incontornável no processo de expressão, né, de mundo, da maneira como a gente concebe e depois regurgita, extravasa, né, expressa esse mundo, assim. Então, eu diria, eu estou tentando formular aqui uma base bem tipológica, assim, né, mas eu pensaria essa ideia do corpo no mundo, né, essa ideia do corpo em relação, o corpo em relação. E tenho pensado nisso porque acho que é algo que a gente tem, hoje como professor, eu acho que é algo que me interessa pensar na formação de outras pessoas que escrevem, né, e de pessoas de teatro, assim, né, como que o corpo no mundo hoje está cada vez menos presentificado, está cada vez mais virtualizado, né, então isso é algo que me interessa, assim. Acho que eu responderia dessa maneira, de forma caótica, assim, mas para a gente ter esse começo de conversa, assim. Não. Muito bem, muito obrigado. Antes de passar para o Diogo, eu queria falar também para vocês a ideia de convidar a Paloma se deu porque ela escreveu um pequeno texto belíssimo que nos impactou muito quando a gente fez esse livro aqui. Isto não é uma dramaturgia, que saiu pela Javali, o Diogo, a Amanda, que não é aqui agora, que de Belém também. Então, e ela nos apresentou a Paloma como uma possível contribuidora e a gente ficou encantada com o texto. E agora, quando a gente fez o Tiago e eu, quando a gente pensou sobre o colóquio, aí surgiu o seu nome, né? E eu pensei, vamos juntar a Paloma e o Diogo. E que bom que vocês podiam topar para hoje fazer essa conversa. Fico bem contente. Então, Diogo, como se deu para você aquela experiência fundante da escrita, como disse a Paloma? Bom, gente, muito obrigado pelo convite, Stefan, Thiago, um prazer também poder estar com a Paloma, que, como o Stefan acabou de dizer, né, nos impactou quando entramos em contato na feitura do livro com um pensamento dela muito forte. Paloma, eu leio o seu texto e passo adiante periodicamente, assim, porque foi forte, assim. Então é um prazer estar aqui conversando sobre essas coisas abstratas e tão reais, né? Tão fortes. Eu mais ou menos como a Paloma, assim, fui nas intuições, assim, veio a pergunta, eu já anotei aqui alguma coisa que veio, assim. E eu acho que não estava preparado para isso, mas me lembrei que na minha infância, eu nasci no interior do estado do Rio, em Vassouras, uma cidade da zona do café. Uma cidade com ruas de pedras gigantes que foram colocadas por escravos, coisa que eu só vinha descobrir um pouco maior, né? E eu tinha, por questões da minha dinâmica de família, eu passava muitas tardes sozinhos em casa, sabe? Assim, muitas tardes, longos períodos, assim. E eu lembro que uma das coisas, lembro com muita vivacidade, assim, que eu mais gostava de fazer era recortar com luvas, tesoura, plantas do jardim, colocar num saco, usava a máquina seladora da minha mãe de fazer sacolé, sei lá o que que era aquilo, e eu depois escrevia a história daquela planta. Era um exercício de simultânea observação e imaginação. E isso tem voltado muito nesses anos. Eu tenho 38 anos de idade, isso tem voltado, eu não fiz força para lembrar. E eu tenho estado reflexivo sobre da onde vem a escrita na minha vida. Então, eu começo dizendo da observação e da imaginação. Assim, que para mim eram. Eu não estava num espaço de muito diálogo e muita conversa. Eu estava num espaço de alguma solidão e um exercício de imaginação, invenção, que para as crianças, não todas, provavelmente, costuma ser alguma coisa muito
fluida, assim. E aí eu acho que depois de ter morado em muitas cidades e ter ido morar no Rio, começar a minha formação como diretor de teatro, eu acho que a minha relação com isso que o Stefan chama de sentir o mundo, ela vem primordialmente pela filosofia, da maneira como eu pude, no momento como eu pude, onde eu comecei a desconfiar do mundo. E desde então é onde eu estou. Eu tenho uma profunda desconfiança no modo como as coisas aparentemente estão dadas. Eu acho que elas não estão dadas. Acho que elas estão do jeito que estão por alguma coisa que talvez eu não saiba, mas que talvez, enquanto artista, eu possa descobrir, eu possa escavar, eu possa expor. Então, eu sinto hoje que, para mim, escrever tem sido um modo, isso que foi falado, essa arquitetura de palavras, tem sido um esforço de desenganar-se, de, sabe, não quero ficar enganado. Eu quero saber quais são as tensões, quais são as opressões, quais são as relações. E nesse sentido, a minha escrita, para mim, é felizmente desagradável. Eu vou dar problema, eu não concordo. E isso não é uma frase, uma fala rabugenta, indiferente, né? É uma fala de quem não confia no que está dado. Eu preciso conhecer mais, chegar mais perto, eu preciso ver um pouco mais alguma tridimensionalidade que muitas vezes não está visível, assim. Então eu sinto que a escrita tem sido um modo de sentir o mundo honestamente, radicalmente, assim, de tentar falar. E tinha mais coisa ali. Não era só aquilo que eu achei que tinha, não era só aquilo que me disseram que tinha. Então, acho que esse processo de desenganar-se me é prazeroso, doloroso e que mantém uma relação inédita com o mundo, né? Assim, é uma ilusão achar que eu tô pronto. Eu tô tomando rasteira, né? Nós estamos assim. Então, pronto, não me alongo muito para a gente fluir a conversa, mas a filosofia, a desconfiança e o desenganar-se, para mim, estão muito conectados à escrita como um modo de estar no mundo, de sentir o mundo, de conversar com o mundo. É isso, jogando, tá? Umas coisas assim. Uhum. Paloma, você quer responder? Você quer pegar uma parte da fala do Diogo? Que, É, desculpa. não, se você Você- quer, antes de eu continuar o diálogo, Aham, talvez, para a gente não monopolizar os impulsos só. Eu, claro. eu te perguntei se tem alguma coisa na fala do Diogo que te fisgou, que te pegou, que você quer talvez engaixar. Sim, eu acho muito interessante. Muito, é, eu acho que o que me traz também desse dia, né, o pensamento, é justamente uma certa inquietação com esse mundo pré-concebido, né, esse mundo estruturado, assim, que é fantástico isso, né, de da gente se desenganar, da gente desconfiar do que tá dado. Isso é uma inquietação histórica, né? O Brecht, que é um dos meus autores preferidos, né? Uma referência, acho que para muitos de nós, assim, decoloniais ou não decoloniais, né? Dentro da dramaturgia teatral ocidental, ele tem essa visão, né? Essa intencionalidade em eviscerar, né? As estruturas, as forças incidentes, as engrenagens, né? E às vezes eu até temo um pouco de ir para além do marxismo dele, e tentar olhar alguma coisa talvez até meio metafísico, assim, né? Do que ele escreve também nesse sentido. E eu sinto que esse é um ponto disparador. Fantástico, super importante para o processo de escrita e para o processo da gente como autor e também da formação de outros autores, acho que da gente como formador também, mas que tem aos poucos se ressecado no mundo que a gente vive, né? Então a gente está cada vez mais associado
a experiências da verdade, experiências da realidade que nos são dadas sem que do esqueleto delas se apresente como uma possibilidade para a gente investigar, né? Para a gente verificar. Então, eu acho que vocês talvez estejam tendo a mesma sensação que eu, né? De que as coisas estão cada vez mais opacas, assim, né? Elas estão cada vez opacas e ocas, assim, né? Então, as relações, a própria poesia, né? A política, a filosofia, enfim, queria contribuir com com o problema, né, que a gente está enfrentando, assim, nesse sentido. Tá bom. É, eu vou passar para o Tiago, mas eu também a nossa plateia aqui, para vocês não ficarem plateia, tá? Mari, Marina, Bruna, Elisângela, é só levantar a mão dentro do Zoom, né? Aí a gente pode ir para uma conversa, tá bom? Tiago, Obrigado, Stefan. Oi, Paloma. Que bom te ver aqui. A gente não tinha conversado contigo ainda, mas sim, já te lido. E eu acho que é importante, antes, é só um contexto, é muito bom ver Diogo e Paloma juntos, assim, né? No sentido de pensar como a literatura e a poesia, quando penso Diogo, a performance atravessa essas implicações e essas perturbações, e acho que a mesa consegue efetivar essas nossas coisas juntos, assim. Então é muito bom estar com vocês dois juntos aqui para a gente falar sobre isso. Ouvindo vocês, eu fiquei me lembrando da publicação que Diogo tem no site Pequeno Gesto, chamado Dramaturgia Fora de Si. E lá no início desses capítulos, aí Diogo me corrija se a memória está falhando, mas acredito que eu sim. Diogo começa a relatar sobre quando ele tinha por volta de 12 anos e quando ele estava ali numa relação de um interesse de futebol, algo sobre futebol circundava a questão, e ele vê uma faixa, e essa faixa diz concurso de dramaturgia. E aí é quando ele de fato se sente implicado e convocado a escrever dramaturgia. Por que que eu trago essa imagem para trazer para Paloma também? Porque é um pouco isso, de que está no mundo, do que está ao externo, convoca a gente de algum modo a agir imediatamente. E com Paloma, gente, tem diversas entrevistas muito gostosas de ouvir Paloma, de 8 anos atrás, 6 anos atrás, 4 anos atrás, e é interessante notar o que perdura uma necessidade constante de ver a relação do desejo artístico numa implicação de desejo político e de pensar como a escrita, a vontade de escrever faz a gente querer ouvir o outro, faz a gente querer promover a partilha. Então, fiquei pensando, ouvindo Paloma por aí, pelas leituras, e essa leitura do Dramaturgia Fora de Si, acho que eu consigo encontrar vocês e consigo também fazer esse caminho pelo que vocês trouxeram aqui. Então, para pontuar, a pergunta seria, e um estímulo, que vocês possam compartilhar esses momentos de estado de ser convocados a escrever e também como que se dá esse desejo que, em princípio, é artístico pela convocação e quando ele se torna político, né, na necessidade de partilha e de ouvir o outro. Acredito que acho que isso ajuda a gente. Eu vou passar para vocês e também para a plateia. Veja se fez sentido aí essas provocações. Diogo, quer começar? Começo eu, tá, Paloma? Pra gente. Que loucura! Que engraçado. Tiago, engraçado, é verdade. Eu jogava futsal muito, artilheiro, participava de milhões de campeonatos, amava. E aí eu me mudei para uma cidade maior e a minha mãe falou: Olha, temos que ver aí as suas atividades, o que que você vai fazer? E na cidade maior tinha curso de teatro. E aí nem hesitei, falei assim, quero teatro. Ela falou, mas e o futsal? Eu falei, quero teatro. Ela, mas e o futsal? Eu falei, mas eu quero teatro. Eu nunca tive teatro, eu quero teatro. Essa convocação, né, usando a palavra que o Tiago traz, assim, é, não sei, Tiago, vou inventar, mas assim, parece que algo, algo.
se pode realizar no contexto artístico, né? Acho que em nós algo parece responder a uma possibilidade de realização, de encontro, de composição, mesmo quando essas palavras nem eram palavras para mim, né? Assim, e aí eu vejo um cartaz, né? Concurso de dramaturgia, eu nunca me esqueço, eu tinha 11 para 12 anos, eu falei, que palavra bonita. Eu lembro onde estava o cartaz, lembro até hoje. Horroroso o cartaz, uma máscara sorrindo, uma máscara chorando, aquela coisa tragédia grega. E eu lembro que eu fiquei apaixonado por aquilo, assim. E eu sinto que essas duas instâncias artísticas e artística e política elas são inseparáveis, né? A gente pode ter alguma consciência delas ou não, né? Podemos estar atrasados desse vínculo, né? Mas há uma coletividade implícita nessa convocação, né? Então, vou dar um exemplo que pode ser um desvio, assim. É, eu nunca. Eu nunca gostei da divisão de amador e profissional. Nunca, nos meus contextos, autorizei isso. Sempre bati boca, sempre criei problema porque a minha trajetória como artista começa com a primeira peça que eu fiz com 11, 12 anos. Eu trabalhei muito com muita gente. Eu tinha 11, 12 anos. Eu escrevia texto, eu conversava com o responsável do teatro antes de saber o que era rider técnico, entendeu? Eu tinha que pedir a minha mãe para levar um colchão, porque tinha uma cena que a fulana caía na coxia e ela tinha que cair num colchão. Então, assim, eu estava produzindo teatro antes de saber o que é produzir teatro. Então, eu não vejo distinção entre essa dimensão artística e política, né? Artística e relacional, né? Nunca estivemos sozinhos no contexto artístico, assim. Então, não sei se estou viajando, tá, Tiago, na sua pergunta, mas eu acho que o que acontece no decorrer das partilhas, das experiências, dos aprendizados, é uma espécie de apuro na compreensão de que o gesto artístico afeta, desloca, modifica, oferece contraponto, atualiza determinados olhares sobre determinados assuntos. E isso agrava a nossa responsabilidade com o nosso fazer. Mas não é um agravar no sentido de, "Ih, agora ficou complicado." Não, é um prazer poder disputar a hegemonia, né? Provocar a hegemonia de algumas leituras, de alguns sentidos, de algumas imagens, de algumas sensações que são amplamente distribuídas, né? A Paloma falou do mundo pré-concebido, né? Assim, há também uma pré-concepção muito instalada, né? Nos nossos modos de pensar, sentir, falar. E eu sinto que a intimidade do artístico e do político, na minha trajetória, desde que começou, só ficou mais rigorosamente misturada. É impossível desvincular uma coisa da outra, né? Então, estou aqui também, gente, no formato respondendo, sendo animado, provocado pelas perguntas. É isso, falei umas coisas que me são caras. Paloma, e tu? Já passei a fala, ó, tô passando a fala. Eu acho que me comprometo com o que você fala, assim, eu acho que. Ai, então, não sei, eu acho que tem um lugar que eu sempre fico muito preocupada quando eu escrevo, que é justamente a possibilidade da experimentação da linguagem sem o sacrifício do político, e vice-versa, assim, né? E isso gera isso remonta, né, uma antiga discussão de forma e conteúdo, de linhas, né, editoriais coletivas, né, da história da produção literária brasileira, ou da produção dramatúrgica brasileira, né, as arengas ali de grupos que são mais de um lado, outros mais de outro, que alguns mais voltados à performatividade, experiência do corpo como uma
né, como uma síntese do político, né, e outras mais no lugar logocêntrico do debate, eu acho tudo isso maravilhoso. Eu acho não querendo cair no chavão de que tudo é político, mas assim, eu acho que a possibilidade de termos variantes do que é político, eu acho interessante. Eu acho que você, de certo modo, consegue construir ali um quadro de referências e que as pessoas vão se conectando com uma linha ou com outra, e aí elas têm um chão para poder debater o que elas acreditam ou não, assim. Então, é, eu tô sempre, na verdade, eu tô sempre na corda bamba, né? Eu tô sempre entre a performatividade o discurso panfletário, assim, e sempre tentando me panfletar no melhor sentido, né? Não falando pejorativamente, né, dos produtos panfletários do nosso teatro, assim, mas porque eu acho que a experiência da realidade, ela precisa da ternura e ela precisa do endurecimento, assim, eu fazendo aqui uma analogia à frase do Che Guevara, né? Então, eu preciso falar de uma realidade que é compartilhada do ponto de vista da vida pública. Eu preciso que as pessoas entendam o que, que é a experiência da rua, dos nossos direitos, dos nossos corpos, né? Das desigualdades que a gente vive do ponto de vista de gênero, do ponto de vista racial, do ponto de vista de classe, ali dos segmentos que eu acredito que são distintivos da diferença, né? Índices da diferença, né? Mas eu também preciso, de certo modo, me comunicar com esse lugar que eu não acho que é universal, mas que eu acho que é absolutamente coletivizável, que é humano, a ideia do humano, né? Ou a ideia de que as pessoas se relacionam com algo que é um eu, né? Que é uma sensibilidade, uma subjetividade moderna, né? Enfim, produzida através de uma relação social, produzida através de experiências traumáticas ou não, apaixonadas ou não. Então, eu acho que o que que é o poético e o que que é político, para mim, fica um pouco sempre nessa busca meio labiríntica, assim, eu fico, às vezes, meio perdida. E aí é isso, eu escrevo, hoje eu tô sempre meio no teatro, meio na literatura. A literatura é uma ação absolutamente solitária, né? Porque aí você fica lá no seu gabinete, escreve o romance, a crônica, né? E aí o teatro tem esse outro lugar que é desvencilhar-se de si, e aí você partilha ali o texto e ouve um ator falando e, né, um estudante aí. Mas quando eu estou na experiência literária, eu sempre peço a interlocução de alguma pessoa que eu confio, um leitor, né, que é um pouco então essa comunhão que a gente encontra no teatro, nos grupos, assim, para ele poder me dar a medida do que está acontecendo na minha produção, assim, para ele poder me dar a medida se eu estou resvalando muito para um lado ou mais para o outro, e também se estiver, qual é a questão disso, qual é o problema disso, se isso é um problema, né? Eu acho que fico mais nesse lugar meio volátil mesmo, sabe? Da localização entre o poético e o político, assim. E aí eu acho que talvez um eixo profundo que me põe os pés no chão é a ideia da experiência pública de mundo. É a ideia de algo que parte de uma radicalidade concreta e compartilhável, assim, né? Que também, para mim, é uma experiência que a gente tem perdido, né? Cada vez mais, conforme, né, o tempo passa e esses espaços vão se privatizando, né? Vão se tornando espaços absolutamente particulares, assim. Acho que é isso. Obrigado, Paloma. Para eu fechar a provocação, e vocês falam se vocês têm necessidade de falar mais sobre, para eu jogar para Stefan e para quem quiser dizer. Eu trouxe o futsal, futebol de Diogo, porque também lembrei, eu anotei aqui num dos registros que Paloma, em uma das entrevistas, fala sobre quando, por ser sambista, como que o corpo se implica nesse processo também de escrever e na relação de corpo e palavra, e quando o Diogo fala nessa relação de cair-se de um problema para uma coletividade que se soma. Diogo circula um pouco esse lugar assim em uma de suas publicações. Então, eu começo com o Diogo no futsal no sentido dessa memória afetiva e vou devolver agora para a Paloma um pouquinho para ela falar um pouco desse estado de ser, entre aspas, né, sambista, porque você fala na entrevista uma coisa, na entrevista que você dá em 2019, muito interessante essa entrevista, que você fala que como professor e sambista, quanto a palavra te implica e como ser sambista te implica o corpo com a palavra. E aí me parece que essa memória sua dá vontade de ouvir e acho que encontra Diogo assim
Muito. E a gente, né, obviamente. Enfim, eu vou passar para você. Eu acho que tem algo que é encontrar a palavra ou encontrar possibilidades da palavra nas vivências do mundo, assim, né? As vivências que são possíveis dentro desse mundo que eu habito, né? Que é um mundo de classe, que é um mundo de mulheres, é um mundo LGBT, né? É um mundo racializado. E o samba, para mim, teve muito a ver com a minha migração, na verdade, porque eu me formei na Universidade de São Paulo, né? E eu vim de Belém, que é de uma experiência de teatro popular, de relações de rua, de muita musicalidade, de uma musicalidade aprendida de forma muito cotidiana, né? Apesar da gente ter também o lado erudito lá, os conservatórios, tem algo que é da própria cidade, né? Que tem a ver com essa oralidade que eu mencionei anteriormente. E aí o samba me veio, a roda de mulheres veio com a perspectiva de eu estar agrupada, assim, né? Agrupada, compondo no estado de criação. E, é, e assim, eu tenho maior respeito por quem nasce sambista e por quem é de escola e por quem é de comunidade, mas eu não tinha essa não era a minha origem e, e de certo modo eu me aproveitava dessa coletividade de origem, essa experiência comunitária do samba, né, de quem vem, constrói junto e tal, para não me sentir tão sozinha. Isso é um fato, assim, porque a migração tem essa capacidade, né, de nos né, isolar completamente e culturalmente, né, não só fisicamente das cidades em que a gente passa a habitar, né? E aí eu sentia que eu podia colaborar com o samba através do que eu fazia melhor, que é a escrita, né? E a escrita uma escrita que se declama, uma escrita que se relaciona com o outro, uma escrita que pode ser uma letra musical, né? Uma escrita que tem uma sonoridade, então, portanto, tem uma relação possível com a ideia compositiva da música, né? Então, eu tentava ali encontrar quais as ferramentas que eu já possuía e que podiam ser interessantes para o samba. E também me valia das ferramentas do samba, e até hoje me vale, embora hoje não faça mais parte do grupo, o nosso grupo na pandemia, infelizmente, se desfez, como muitos coletivos de mulheres sambistas. É, mas eu me vali de muitas coisas que eu aprendi no samba, tanto do ponto de vista metodológico, da coletividade, das relações de autoridade, e não são relações autoritárias, mas são relações de muito respeito com os mais velhos, muito respeito com a velha guarda, muito respeito com as palavras que vêm antes da gente. Então, são procedimentos não só metodológicos, mas éticos também, e formais, assim. Então, o ritmo, a musicalidade, a cadência, né, a melodia, essas estruturas aí também que são estéticas e que eu acabo roubando para mim, assim, quando eu me desligo, né, quando eu me afasto, assim. E falo de me desligar e de me afastar, não é porque eu deixei de amar o samba, né? Mas é porque eu acho que essa vivência do samba tem a ver com isso que eu gostaria de fazer da minha vida, que é viver as coisas em sua radicalidade para poder olhar as coisas de perto e escrever sobre elas. Então, eu me sinto uma super traidora de falar uma coisa dessas assim, em relação às minhas manas do samba, né? A traidora do samba, assim. Mas viver o samba, como eu vivi, né? Por quase 10 anos, como coletivo, para mim foi tão profundo quanto, por exemplo, viver a morte da minha mãe. Não no sentido da tragédia, mas no sentido de como eu precisei estar naquela experiência de corpo inteiro para aprender alguma coisa com ela e poder falar com ela, falar dela, né? Falar pela escrita, né? E como alguém que está nesse movimento, né, de um corpo de passagem que vai reprocessando essas experiências e vai lançando para o mundo, assim. Acho que hoje eu faço esse balanço. 2019 eu tinha uma outra expectativa, eu acho, em relação ao grupo de samba, porque a pandemia ainda não tinha chegado e as coisas não tinham se transformado tanto, assim. Acho que é isso. Obrigado, Paloma. Vou passar para Diogo, talvez que ele possa ter se contaminado em algo, e aí eu encerro. Diego. Eu só quero até retomar uma fala da Paloma, assim, eu não sei, a Paloma falou da experimentação da linguagem, né, dessa tensão, né, entre a nossa, como artistas, né, essa necessidade, né, de procurar o nosso texto, né, de procurar
o nosso texto simultaneamente a despeito do mundo e simultaneamente imensa e profunda relação com o mundo, né, com as questões, né, uma necessidade de sair para estar dentro, né, uma necessidade de procurar para estar em conversa, né, com a nossa realidade. Essa tensão me é constituinte, eu a sofro sempre criativamente, eu estou sempre me perguntando se posso experimentar um pouco mais, ou em que medida a minha experimentação está impedida por uma ideia de que eu deveria estar correspondendo a algum tipo de manifestação do político, assim. Ou seja, estou juntando aqui só uma impressão muito inacabada, assim, é, do quão difícil tem sido poder agir enquanto artista, né? Numa época tão tendenciosa ou perigosa para os ditos temas políticos. E aí, nesse sentido, eu tenho achado que a politicidade do meu trabalho, ela cansou dos grandes temas políticos. Ela quer falar da ética relacional, assim, de um, de um para dois, assim. Isso tem me dado alegria, né, para compor. E alimentado também a minha investigação de linguagem e me permitido manter o elo da criação com uma ideia de humano, assim, completamente fora dos grandes temas, completamente fora dos tópicos, dos assuntos, das categorias mais ou menos estabilizadas, assim. Estou dizendo tudo isso porque eu acho que a resposta que a Paloma trouxe à pergunta, à provocação do Tiago, me fez perceber melhor a pergunta e a provocação do Tiago. Então, estou pegando o bonde aqui na fala dela, por considerar que essa tensão necessária, né, entre o experimentar do gesto artístico e o perguntar-se sobre, e daí, gesto artístico neste mundo, qual é a sua? Para quem você está acenando, né? É uma tensão inerente, não quero escapar dela e, sobretudo, não sei o que fazer com ela, mas estou com ela, né? Estou assim a cada projeto. E aí, só para concluir minha fala, esse é um desenganar-se imenso, né? Eu não vou aprender a escrever depois que eu escrevo um trabalho. Eu vou concluir um trabalho. E eu continuo tendo que reaprender como fazer a cada contexto, né? Longe de qualquer ânsia totalitária, resolutiva, aprendi, entendi, é assim que faz. E isso é muito cansativo, né? A gente queria poder de em quando fazer um gesto que a gente fala, ok, isso aqui mais ou menos eu sinto que eu consigo. E é também muito prazeroso. Enfim. Tô talvez desviando, gente. Tô muito desviando, mas daqui a pouco eu chego, hein, no ponto. Obrigado, Diogo. Imagina, super chegou. Vou passar para Stefan e aí para depois reverberar mais. Vai, Stefan. Eu queria, talvez, eu lembrei agora, a partir daquilo que o Diogo falou, Paloma também falou da importância da escuta. Ontem a gente conversou rapidamente um pouco sobre essa necessidade de olhar tanto para o mundo quanto para o próprio material, de um modo menos preconcebido possível. E a minha pergunta é, na verdade, um pouco porque a temática dessa mesa é sobre afinar o músculo afetivo da escrita, né? A gente chamou assim. Eu queria pensar ou que vocês comentassem um pouco sobre a inevitabilidade, talvez de um espanto. Eu preciso passar por um espanto. Isso é uma questão. Se vocês conseguem se relacionar com isso, ou como vocês se relacionam com isso, e trazer isso um pouco para uma oficina de escrita, para o momento que normalmente a gente não pensa tanto, mas eu acho ele fundamental. Eu acho ele talvez mais importante do que o momento de pensar
um exercício de escrita, um estímulo, que é o momento da leitura compartilhada ou do feedback. Então, como vocês, em relação a esse título, afinal, o músculo afetivo da escrita, e talvez veem essa, como eu posso chamar isso? Os cuidados, mas também as provocações, as insistências necessárias nesse momento da leitura, do compartilhamento, perante talvez de uma necessidade de aprender a sustentar o espanto. Diogo, é a tua vez agora. Acho que Ah, antes foi a Paloma. é, Quer eu sugeri. Então, vamos lá, vamos lá. São perguntas muito difíceis. Vamos passo a passo, assim. Sim. É, eu acho, primeiro, assim, você disse a inevitabilidade do espanto, né? Eu vou ousar mudar a palavra espanto para a inevitabilidade da vinculação, no sentido de que o espanto é alguma coisa Spinoza, né, vai nos dizer é uma paixão, é algo que tomba sobre nós, não é algo que parte de mim, né? Eu não Uhum. saio de casa e falo, vou inventar um espanto. Não, eu padeço um espanto, né? Então, eu diria artisticamente, no contexto da escrita, da dramaturgia, artisticamente, a inevitabilidade da vinculação, a Uhum. inevitabilidade do meu corpo poder padecer, né? Algo tomba sobre o meu corpo, algo me toma, algo me atravessa. E aí, para dar trabalho, eu acho que nós estamos nós, né? Nós muitas aspas assim, num contexto de laboratório, de estudo, de pesquisa e de criação. Eu acho que nós estamos afogadas em falsos problemas, assim, categorias que não vêm do ato criador, que vêm de uma concepção, me permitam usar essas palavras, assim, de uma concepção mercadológica, de sucesso, de certo ou de errado, né? A palavra ideia, para mim, ela já não participa do processo criativo, porque ela parece impor a finalidade de um processo criativo e não escutar o que é o processo criativo, né? Um processo criativo ele pode vagar durante sei lá quantas páginas e tempos sem saber exatamente que cara ele tem, que corpo ele tem, que linguagem possível é essa, que conversa com o mundo ele tem. E estamos, eu estou jogando tudo no plural, assim, né? Mas num contexto de ensino, de pedagogia, muitas vezes começamos por uma ideia, né? Assim, qual é a sua ideia? E aí eu não sei como começar, porque eu falo, mas é sobre ideia? É sobre qual é o seu projeto? Ou é sobre nos perguntarmos que tipo de coisa te produz vinculação, né? Que tipo de coisa te apaixona, te assusta, te demanda, né? Que tipo de coisa não te descansa? Que você fala, que saco, eu queria falar daquilo porque tá na moda, mas eu estou implicando com a caligrafia da minha avó, porque eu encontrei uma carta dela que eu não estou entendendo nada. Olha que coisa sem sentido. Talvez seja essa coisa que te mantém dentro de uma dinâmica de composição. E aí volto a Spinoza, dentro de uma dinâmica de alegria, né? De vontade de compor, responder, agir no mundo, né? Então, vou tentar encaminhar para passar a fala. É, eu tenho a sensação que a inevitabilidade do espanto pode ser traduzida em outras palavras como a necessidade da resposta, né? O que é que está em mim, no meu corpo, na minha sensibilidade, longe de qualquer categoria, sentido pleno, estável, o que é que está me demandando resposta, né? O que é que está me impedindo de ser prontamente resolvido, né?
E aí eu acho que podemos falar de criação, entende? Longe desses falsos problemas, como escrever o meu bom texto, lacrar uma boa cena, uma boa situação, uma grande obra. Essas categorias, numa época como a nossa, para mim, são altamente nocivas. Elas impedem o contato com o processo criativo. Processo criativo não é bolinho, né? Me desculpa o termo. Processo criativo não é sinônimo de alegria autoastral. É processo de busca, de perdição, de não se encontrar. Não estou dizendo que é processo necessariamente de sofrimento, mas é processo de inacabamento, de é isso e de repente não é mais. Me dediquei a isso, compus e de repente não faz sentido isso. Não me interesso mais por isso, apesar de ter me dedicado um mês nisso. Pesquisei, 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 e na verdade era só aquela outra coisa que eu demorei um mês para chegar nela. Então, tem alguma coisa da ordem da vida que o processo criativo está demandando, mas tem alguma coisa pragmática da ideia de ser autor, de ser artista, num contexto de redes sociais, não podemos não falar disso, num contexto de sucesso, não podemos deixar de falar disso, que tende, voltando à fala da Palome, voltando a Marx, né? Que tende a coisificar. O que que é processo criativo? É uma aventura bacana que vai te gerar um produto. Não é necessariamente isso, e potencialmente não é isso. Então, Stefan, desviando muito, mas produzindo resposta e conexão, eu sinto que o trabalho é apurar, e são muitos verbos: afinar, apurar, relaxar, muscular, descansar o músculo da resposta, a nossa capacidade de responder, a nossa capacidade de intuir uma coisa desnomeada e falar. É isso aí, não sei o que é, mas vamos lá, está sendo, vamos ver. E isso custa muito, porque pressupõe a coragem de assumir o inacabamento, a falta de forma, a falta de sentido. E quem é que está aguentando isso, gente? A primeira coisa que vem no momento que a gente se confronta artisticamente com a incoerência é: estou errado, não estou fazendo bem, não sei, não está certo, não vai dar certo, não é bom. Como é que eu sobrevivo eu comigo mesmo enquanto artista, se o que me resta é ter acertado a cada movimento feito? Como é que eu volto a experimentar o meu trabalho, se o meu trabalho é, sobretudo, feito de tentativas, às vezes vãs, que precisavam ser feitas, porque eu estava em busca, mas não precisavam resultar em alguma coisa? Então, o espanto, para mim, o espanto que você traz, Stefano, para mim, ele me lembra da nossa profunda indiferença àquilo que nos tira a capacidade de atribuir sentido, assim. E a vida tá cheia dessas coisas. E a gente talvez queira dizer isso, aquilo é aquilo. Aí estamos com um problema, porque o processo criativo precisa, eu acho, do inacabamento, porque é onde algo se inventa. Se é um processo criativo, é onde algo se inventa. E para algo ser inventado, eu preciso não saber o que é esse algo. Existe aí alguma relação que pressupõe a minha disponibilidade para aguentar. Assim, e como artista, para passar a palavra de vez, nem todo processo a gente tem condições, cabeça, estrutura para aguentar a incoerência. A gente às vezes tem que enviar, tem que resolver, tem que responder, tem que propor. Mas que prazeroso é poder conseguir não saber, né? E dormir com isso, né? Quem é que está dormindo com isso numa época tão ansiolítica, né? Quem é que está dormindo? Paloma, vamos lá, junto.
assim, Paloma, antes de você responder, só queria lembrar, eu fiz uma segunda parte da pergunta, era sobre aquele momento Da do partilha. feedback. Eu acho que isso é um tema que merece ser tratado ainda, Sim, hoje. tá? Mas pode responder agora primeiro a essas reflexões do Diogo, que eu acho super importante. Eu sempre percebo, o Diogo é espinosista, né? Eu não passei por Spinoza, então aí a gente vem, às vezes as nossas diferenças. Eu passei pela escola de Frankfurt, e para o processo criativo, ela não tem muito o que a Aham. dizer, isso é verdade. Bom, eh, Paloma. É muito interessante esse debate. Eu acho que é claro que eu tenho acordo com esse rasante, né, do que a gente tem vivido hoje e de como o inacabado é, para mim, fundamental, assim, para como um norte, né, de experiência criativa, compositiva. Claro, quando a gente está, por exemplo, conduzindo um espaço em que as pessoas estão experimentando a escrita, estão com seus projetos, né? Existe um lugar de contorno que eu acho que hoje também é muito delicado, que é você não necessariamente falar o que funciona ou não funciona, né? Mas entender o que do material é do material, né? O que o material está falando a partir dele mesmo, né? A partir da linguagem. Eu sempre tendo a partir da linguagem, assim, quando percebo que eu estou indo para fórmulas pré-estabelecidas, eu tento fazer o exercício de me perguntar por quê, de onde eu estou sendo acionada do ponto de vista do meu imaginário, das minhas referências, assim, porque aí eu queria acrescentar essa análise, né? A gente vive hoje um momento radical de mercantilização das subjetividades, e é justamente esse momento em que, por exemplo, a gente tem autores negros, autorias indígenas, autorias LGBT, é, mais diversificadas, né? A gente tem autorias que são descentralizadas, por exemplo, aqui no Brasil do eixo sul-sudeste, e é justamente esse momento em que a gente começa a ser mais encaixotado dentro do que funciona ou não funciona do mercado. Então, nesse sentido, eu reconheço um esforço que é legítimo, mas é terrível, é cruel, de autores tentarem se encaixar mesmo, né? Se organizar a partir dos limites, né? Das fronteiras que são impostas pelo que é vendável, né? Enquanto cultura, enquanto produto cultural. Então, eu acho que esse é um ponto nevrálgico, assim, que precisa ser sempre problematizado quando a gente está numa experiência de condução, por exemplo, pensando nessa ideia de feedback, pensando, né, já tomando essa segunda parte da pergunta, assim, né? De certo modo, talvez me pareça a nossa tarefa, além de produzir estímulos à escrita e métodos, é historicizar também qual é o nosso campo vocabulário, assim, de onde que está vindo essa ideia, de onde que está vindo essa gramática, de onde que está vindo essa referência, exatamente para fugir do lugar da ideia eureka, né? Que eu acho que o Diogo fala, né? A ideia com I maiúsculo, assim, né? De tenho aqui um projeto, né? Não, o mais interessante é ter uma centelha, é você ter uma dúvida, é você ter ali uma pulga atrás da orelha que está te levando ao processo de verificação, de pesquisa, de erro e acerto, né? E, inclusive, acho que do ponto de vista da poesia, o mais interessante é o erro do que o acerto, né? Só que, por outro lado, a gente também tem uma experiência, aí pensando no teatro, e foi um debate que eu tive muito com o Coletivo Negro, para o qual eu escrevi uma parte da dramaturgia do Fala, né, das relações afetivas entre pessoas negras, que nesse momento que a gente tem a mercantilização da subjetividade, é também o primeiro momento, talvez, do século XX para o XXI, em que a gente considera que pessoas negras têm subjetividade, né? Que pessoas negras podem vir a ser esse sujeito moderno, né? Que, portanto, deixa de ser objeto e se torna atuador do objeto, né? Se torna autor do objeto, se torna sujeito no sentido de conduzir, né, um olhar especulativo acerca do objeto. Então, lembro que a Aisha, que é até uma das atrizes do Coletivo Negro, fala assim: a gente precisa ir para o drama, talvez, como gênero, bem assim, tradicional, né, bem assim, careta e ali estrutura dialógica presente, burguesia, pensar nessas relações de gabinete para modular o gênero
no sentido de que sujeitos esse gênero está produzindo, né? E se esse corpo negro cabe aqui nesse lugar, mas a gente precisa experimentar esse lugar, né? Então, eu sinto que tem uma compreensão para alguns coletivos nesse sentido que é bastante interessante, porque de fato vem no sentido do laboratório, assim, né? Vem no sentido do eu preciso passar por isso que as pessoas não racializadas já passaram, inclusive já superaram, né? Já falaram, bom, isso aqui não me interessa enquanto gênero, né? Isso não me interessa enquanto forma, né, de produção de linguagem. Eu não sei se eu concordo que a gente tem que passar por tudo. Eu acho que talvez a gente não tenha que passar por tudo. Eu acho que é interessante inventarmos outras possibilidades e jogarmos, não jogar fora, mas botar na gaveta um pouquinho algumas coisas e aproveitá-las também, porque eu particularmente adoro, por exemplo, peças dramáticas. Eu adoro drama burguês, assim, enquanto estrutura referencial. É, mas eu acho que tem um desafio aí, que é um pouco que fica entre a, a legítima tentativa de observação interna dessa vez, né, por dentro das estruturas estéticas, de entender como elas funcionam e como esse corpo opera nessas estruturas, sendo que agora, a partir do século XX, ele é um corpo, né, do ponto de vista moderno, ele é considerado o arcabouço de uma alma, digamos assim, do ponto de vista, né, da subjetividade, da psicanálise, enfim, da experiência do imaginário, né? E por outro lado, como eu agora faço um outro movimento que é necessário, que é não permitir que mercantilizem esse corpo, né? Que não, ou permitir, ou entender qual é o valor de mercadoria dele para que eu tenha noção disso e possa dizer não porque eu quero dizer, e não apenas me adequar a certos estamentos que parecem corretos ou parecem importantes para que a arte aconteça e na verdade não são, né? São uma ficção, né? São referências que são ficcionais, assim, o que é bom, o que é ruim, né? Isso não existe a rigor do ponto de vista compositivo, né? Eu queria só pensar um pouco nesse parâmetro, porque a gente tem processos históricos diferentes, assim, né? Então, a gente tem hoje muitos materiais muito parecidos, assim, com temáticas muito parecidas e com finalidades muito parecidas, assim. E, de certo modo, a repetição é importante para demarcar um tempo, para demarcar um território, mas ela também, dialeticamente, é uma barreira, né, para o processo do novo, né, para o processo do que pode ser esse inacabado que o Diogo falou tanta contundência, né, e que eu respeito muito e gosto de trazer para perto de mim, assim, né, como autora e como professora também. Uhum. Devo tentar, a partir disso, falar da partilha, Stefan, da sua pergunta. Sim, tô curioso. Não tenho necessariamente muita coisa, mas acho que eu usei uma expressão potencialmente problemática, né, que eu chamei de falso problema, né, porque em contextos de formação, de ensino, para mim, nas minhas experiências que têm sido longas já há muitos punhados de anos, assim, eu venho percebido duas coisas muito frequentes. Uma espécie de livre aderência a algum tipo de modelo que está em voga, né? Um modo de fazer, um modo de compor, um gênero textual, um tipo de temática, um tipo de estrutura de texto, e percebo também, simultaneamente, uma desautorização de um determinado autor a sua própria autoria, né? Sim. Que é uma combinação perigosíssima, né? Uma diz, você não pode escrever, e a outra diz, tem uma fórmula para se escrever. E isso, enquanto professor, me deixa absolutamente numa tensão delicadíssima, que é, eu jamais acho que você não pode escrever. No entanto, como que eu negocio com você os modelos a título de exemplo e de experimentação, e não de fórmula e padrão e norma? Eu preciso dos modelos e da história, dos modos de compor, das poéticas,
para que a gente possa perceber a multiplicidade de modos de fazer e não a norma de como se faz. Mas qual é a sua sensibilidade, a sua capacidade do aparato sensível cognitivo para se relacionar com um modo de fazer sem transformá-lo na forma como se faz? E como você, autor, aluno, aluna, negocia com os modelos hegemonicamente empurrados, como é isso que é teatro, é isso que é dramaturgia. Então, é uma situação pedagógica, para dizer em uma palavra, de ordem complexérrima, porque eu não posso necessariamente percorrer a história, porque senão parece que eu estou te catequizando. Mas eu também não é suficiente para mim dizer, fica à vontade, faz o que você quer, porque aquela pessoa potencialmente não está autorizada por ela própria a escrever uma página sem se colocar num auto-julgamento de que aquilo não é nada, porque aquilo não é tão bom, porque aquilo não. Pronto. E aí chegamos na partilha. Fiz um prólogo gigante para chegar na partilha. Eu acho que, em contextos pedagógicos de escrita, a partilha, vou ser bem assim abusado falar coisas assim, ela é uma retomada de alguma operação pós-estruturalista que podia continuar entre nós hoje, que é uma disputa contra a ideia de que há uma estrutura estável, resolvida, fechada, que possui um tipo de fechamento inabalável. Ou seja, o que que eu quero dizer com isso? A ideia de partilha é uma ideia que nos permite praticar a crítica, que curiosamente não é uma coisa que existe em contextos pedagógicos. O que existe em muitos contextos pedagógicos é o gabarito, que não é o exercício da crítica. É o aluno quer saber se ele arrasou, em outras palavras, se ele acertou, se o texto dele está bom. E a prática da crítica, que significa, nas palavras que eu uso, rodízio, o seu texto vai ser lido por várias pessoas dessa turma, você vai receber contrapontos, críticas, elogios e crítica também elogio, mas você vai receber uma proposta através de uma dinâmica lúdica de um trecho do seu texto que eu arrancaria, um trecho do seu texto que eu tatuaria na minha pele, 5 outros títulos para o seu texto. Por quê que eu estou dando esses exemplos muito agitados? Porque, apesar de talvez acharmos, o exercício da crítica não está entre nós. Não há exercício crítico a partir do momento que se perseguem modelos. E aí, como é que a gente pode lidar com o básico, né? Que é saber que o Stefan tem a leitura dele de um texto meu, e que escrever não é impor uma leitura, é convocar, atiçar uma leitura. Como é que eu me posiciono se a sua leitura discorda daquilo que eu achava que o meu texto estava dizendo? Eu preciso trabalhar isso tanto quanto a escrita, porque senão nós estamos achando que escrever é determinar que isso é isso e nada mais. Estamos agindo contra a escrita, né? Então, eu estou só tentando fazer uma equação das variáveis horrendas que agem juntas num contexto formativo da escrita a partir da minha perspectiva, né? Que é uma, obviamente. Muito bem. Paloma, de vez em quando você abanou a cabeça quando ele falou. Quer acrescentar algo, enfatizar algo? Eu estou só reagindo, assim, no sentido de é muito importante essa conversa, muito importante, porque acho que a gente passa por inquietações muito parecidas, né, como professores, e eu dou aula na Escola Livre de Teatro de Santo André, e,
E é legal, porque aí o Diogo traz referências e uma forma de pensar que vai se conjugando com o que eu estou pensando, ele vai me dando respostas para o que eu estou, enfim, tentando perguntar, né? Que eu nem sabia que eu estava querendo perguntar, né? Isso é excelente, assim, E acho que é fantástico. vice-versa, tá? Que eu já estou com um Sim. bloco aqui todo rabiscado. Certo. Eu fiz essa pergunta, gente, porque eu acho, como eu falei, a gente normalmente pensa muito mais, se preocupa muito mais em criar estímulos de escrita do que cuidar dessa escuta do grupo como uma proposta produtiva, provocativa, eh, enfim, os participantes da oficina precisam também aprender a ouvir e lidar com aquilo que no primeiro momento eles acham, nossa, que rasteira feia que o cara está me dando, sabe? É, e se abrir e dizer, tá, eu vou ver o que é de fato, em vez de já moralizar ou já emocionalizar de uma maneira. Eu acho que isso é uma forma de. é, eu acho interessante que o Diogo falou desenganhar-se a si mesmo, não, porque a gente pensa normalmente, não, eu quero desenganhar o mundo. Aí a gente cai um pouco nesse gesto didático, né? E quando esse gesto didático provoca uma resposta completamente diferente, o nosso ego fica ferido e aí não tem mais desenvolvimento. Aí vira uma briga quem tem razão, sem escuta. Bom, mas eu acho isso é um tema que merece até um outro livro separado, né? Como organizar esse processo que é da ordem dos afetos, mas também do conhecimento, que tem uma dimensão psicológica e existencial profunda, de se implicar, mas não se identificar demais. Bom, Tiago, e gente, que vocês Meu estão Deus. ali? Eu até ia fazer uma espécie, para mim funciona, não sei como que é pra gente que todo mundo junto, mas uma espécie de mapeamento para abrir também a roda, porque me vai direto a algo que o Diogo já me falou e eu já o li dizendo que a gente não se aprende, né, a escrever dramaturgia, mas a gente fica disponível para isto, que é escrever. E ao mesmo tempo me faz pensar que além desses participantes, dessas participantes que possam exercitar isso, a gente acabou aqui entrando agora nesse exercício docente, né? Que é como também lidar com o que a gente chamou ontem no encontro passado, do que uma das participantes trouxe, que é o insucesso, fracasso, o que não vai, o que não desdobra, o que para, o que estabiliza. Diogo traz isso, né? Dizendo, eu fiquei um ano todo trabalhando, sei lá quanto tempo, e vou jogar fora. E acho que além disso, no processo de criação daquela pessoa que escreve, que interrompe, acho que isso obviamente acontece sempre no exercício docente do que a gente convida, né? Tipo, não dá mais, eu preciso estancar isso. E às vezes essa justeza de falar, gente, não deu, vamos pensar junto como se dá. Eu acho que a gente está conjugando esse lugar, né? Que é naquele movimento de que estou escrevendo e naquele movimento de exercício docente, que também é um outro lugar de que algumas interrupções ou rupturas são necessárias o tempo inteiro. Então, fiquei pensando nessas coisas, que a gente migrou primeiro pela visitação dos afetos dos nossos convidados, do Diogo e da Paloma, do que convoca a escrita, e agora a gente vai escorregando para esse lugar de o que desliza também esse outro saber que é coletivo, e como que a gente também abre essa conversa conjunta e não coloca sobre as costas, digamos, só desse exercício docente que precisa resolver, quando de fato é algo que é coletivo, daquele grupo que se organiza junto para escrever. Não sei se eu estou me fazendo claro, mas é nesse sentido de que, né, não está aqui no docente e não está aqui naquele que escreve, mas naquele combinado que precisa conversar. Então, eu quis mais amaciar isso, suavizar esse lugar, né? Que não é aqui e lá que resolve, é a atenção que se produz na coisa.
Enfim, não sei se faz sentido, mas queria abrir isso de mapeamento dos lugares que a gente atravessou e também do relaxamento que dá disso, né? De entender que é uma conversa de fato e não um processo formal de conscientizar algum jeito de escrever. Não sei se faz sentido para vocês, Diogo e Paloma, e queria ouvir um pouquinho se essa organização ajuda e como que a gente devolve também para quem está aqui nos ouvindo e quem quiser também comentar. Então, gente, a bola está com vocês agora, Bruna, Marina, Mari. Vocês podem também compartilhar uma experiência que atravessou vocês e convidar a gente a comentar, se relacionar, etc. Bruna, você Ah, abriu? e tem um detalhe. Desculpa, abriu? Não tinha visto. Vai, Bruno, depois eu comento. Pode falar, não, pode falar, eu posso aguardar, não tem problema. Não, é que o Steph falou de agir, daí eu lembrei que Paloma falou um pouco isso, né? De agir com sensibilidade. Diogo também falou do que se coloca a agir, e acho que o que a gente está chamando de sensibilidade também é uma espécie de, vou chamar de estratégia de sobrevida, né? Um lugar que a gente se mantém a vitalidade em pé. Eu só queria falar que esse agir com é mais nesse sentido de manter a vitalidade em movimento quando a gente escreve. Enfim, vou passar para a Bruna. Bom, boa tarde. Bom, gostei muito assim do debate e acho que, enfim, quando chega nessa parte de docente é muito complicado, porque eu também dou aula de dramaturgia, dou aula na SP, Escola de Teatro, e me deparo muito com isso e fico muito inquieta com isso, né? Visto que os alunos querem acertar, aí cobram as formas, né? Como se escreve uma peça, eu estou aprendendo a escrever uma peça ou não. Um mercado que está ali incessantemente cobrando, né, um determinado resultado, o chat GPT que escreve em segundos, tentando lembrar a esses alunos que eles são compostos por matérias orgânicas, escrevendo personagens orgânicos, sendo atravessados por temáticas pelos seus corpos urgentes, atravessados por pensamentos, né, de base afrodiaspórica indígena, e que bom que estamos passando por esse momento, que é um momento que eu chamo também carinhosamente de corrida ancestral, né, porque todo mundo, de alguma forma, quer entregar o produto sem passar pela construção subjetiva de realmente reinventar uma nova forma, né? E aí, quando eles vêm com isso, eu os lembro, né? Talvez essa seja a nossa tarefa geracional, porque o que vai ser do teatro para os próximos 10 anos, inclusive, né? O que vocês estão escrevendo enquanto para os seus personagens? Como vocês estão os representando? Porque, por vezes, eles abraçam um personagem em uma determinada temática e solta a mão deles, né? Então, vou trazer brevemente um exemplo de um personagem de um menino que ele brigava com a namorada e esse menino negro era um garoto negro no texto e esse menino saía na rua à noite e a sala ficou assim quente assim, mas um menino negro na rua à noite porque a polícia e aquilo. Falei, então, só que assim, é uma história de amor, pelo amor de Deus, né? Então, qual é a responsabilidade de vocês também com essa representação desse sentimento ético-político? Então, acho que são muitas coisas que vão atravessando e pensando assim no problema geracional que a gente está se deparando agora, que não temos respostas, e também, enfim, sei lá, era dizer isso e dizer que é muito bom poder desabafar um pouco. Era isso. Obrigada. Tá bom, Marina. Vamos ouvir a Marina e depois a gente faz a roda de respostas? Oi, gente, boa tarde. Minha internet tá cortando, tá incrível, porque eu tô experimentando tudo que vocês estão falando e numa lógica em que eu vejo as reações e os rostos que vão agindo, as bocas mexendo e depois vem a voz, assim. Espero que vocês não estejam me escutando desse jeito também, mas é uma experiência à parte. Eu fiquei pensando nessa organização que o Thiago fez, assim, de como, assim, uma primeira parte, de certa forma, mobilizou, assim, os afetos de cada um de vocês e tal. E tinha me ficado uma coisa, né, a partir da apresentação que o Stefan fez, em que ele fala sobre os dois, e aí me identifiquei também nesse lugar de um certo desplaçamento, né? Aí dessa ideia do espanhol de você ter saído do lugar, se deslocado e vivido outras coisas, né? E aí acho que Paloma falou algo sobre esse, de passar a habitar um novo lugar.
teve um momento em que você falou sobre isso no contexto. Como é que isso contribui para essa construção dos afetos nessa relação com a escrita? Assim, foi algo que eu fiquei pensando também. Um pouco vocês foram falando, mas não especialmente dessa experiência pontual, assim. E aí eu venho da tradução de teatro, né? Trabalho com tradução de teatro. E aí eu fiquei pensando num desafio que perpassa muito do que vocês falaram, que é político, é estético, da linguagem, né, todas essas ordens, que tem a ver com a tradução coletiva. E que é eu acho um grande desafio, assim, conheço algumas experiências, assim, e tenho curiosidade. E vocês pensaram um pouco nessas experiências todas, eu vivenciaram, e aí, como professores também, é uma experiência de construção, escrita de texto coletiva, de fato, seja com os alunos, seja profissionalmente, experiências de vocês, tive essa curiosidade também. Bom, talvez a gente pode aproveitar essa fala da Marina e não sei, Paloma, Diogo, se vocês querem responder, se vocês passaram por essa experiência. Assim, de alguma maneira, quem faz teatro, periodicamente passa um pouco, né, passa por essa experiência nos processos coletivos. Não sei se vocês querem compartilhar uma. Agora eu estou vivendo uma situação em sala de aula que é um texto coletivo, né, lá na Escola Livre, e que parte do tema da invenção do Brasil, assim, o paraíso perdido, que os portugueses chegam e aí eles acham que é o Éden, e aí o que é a realidade brasileira, mas isso tudo estou tentando levar para um absoluto não realismo, porque eu acho que talvez isso dialoga com o que a Bruna trouxe. A experiência do realismo se impôs muito do ponto de vista da escrita representativa, digamos assim, né? Então eu preciso ter uma personagem negra que não pode sair na rua 11 horas da noite porque a polícia. E sim, é um fato, isso pode acontecer com uma pessoa negra, um homem negro, sobretudo, mas e se não acontecesse? E se isso fosse possível, né? E se a experiência da escrita abrir um campo de possibilidades impossíveis, né? Usando aqui o termo da hermenêutica, não, dos hermetistas, é, que é a possibilidade de eu fundar ali uma aliança outra com a realidade, com uma realidade outra, né? E aí produzir uma interlocução, né, com o leitor ou com o espectador, uma vez que esse texto possa ser encenado, né, em que ele imagine junto comigo o rapaz apaixonado que sai da casa da namorada e ele pode sair no meio da rua e à noite é amiga dele e não inimiga, e isso já compor outras variações de signos, né? Eu estou sentindo um pouco de dificuldade nesses termos assim de condução e acho que é algo também acho que o público da SP é bem parecido com o público da Escola Livre de Teatro, assim, de juventude, né? E ao mesmo tempo que é uma turma muito crítica, é uma turma que se organiza bastante a partir de modelos, como o Diogo falou, né? Que já estão estabilizados e aí tem alguma dificuldade em pular fora né, se destacar da cartela, assim, né? E eu tenho sentido né, nessa perspectiva que a condução coletiva do texto, ela, para mim, como autora, não é interessante. Eu não gosto, por exemplo, de escrever com ninguém, eu gosto de escrever sozinha. Enfim, completamente contraditório, né? Mas como professora, eu acho que a experiência de você ter que se apropriar de algo que não é seu, né, é uma experiência pública, assim, né? Que para mim é um dos alicerces da fazer teatral. Então, tem insistido nisso, né? Desse jogo de negociações, que é um jogo lindo, na verdade, e que debela um pouco essa atividade egóica, né? Que a gente estava comentando, de a minha parte aqui é mais importante, a minha parte é maior, ou essa cena ficou melhor porque foi eu que escrevi, e o outro não é tão bom. Eu acho que, de certo modo, isso fica um pouco mais esfumaçado, assim, já que você depende bastante do outro para estar vivo ali no texto, né? Você precisa. Então, eu acho que a experiência do papel coletivo, assim, é uma experiência teatral coletiva, né? A experiência da cena, em que uma pessoa tem que saber o texto dela, aqueles princípios, né, que a gente ensina para as pessoas quando elas começam a fazer teatro, que você precisa saber a deixa para poder encadear o acontecimento, e você não, né, não se deve puxar o tapete, você deve ter uma marcação para que o outro também possa jogar com você. Então, essas atitudes de jogo, para mim, funcionam bastante nessa
tentativa coletiva da escrita. Só que, por outro lado, eu estou lidando com uma juventude que tem bastante dificuldade também nesse sentido de largar a imaginação, né, de imaginar uma noite amiga para um homem negro, né? E aí eu estou percebendo que às vezes eu roubo no jogo, assim. Então eles produzem coisas e eu vou lá e faço ficar com cara de estrutura teatral, assim, né? É uma dificuldade real, assim, que é como se eles estivessem com muita dificuldade mesmo de desenvolver a ideia, desenvolver o projeto, né? Avançar para o lugar da poética, né? Sair da política e ir para a poética. E eu acho que a gente torna de novo a outro tema que a gente discutiu anteriormente, assim. Então, são alguns desafios que eu tenho enfrentado em sala de aula nesse processo, e aí fica, né, só para concluir, fica um pouco esse olhar sobre o realismo, né? Porque que o realismo volta com tanta força, né, no século XXI, como termos de representatividade, como você se projetar em cena com um corpo exatamente como o seu, né, um jeito de falar exatamente como o seu, imaginar exatamente como o seu, e me parece que a experiência estética, pelo menos para mim, sempre foi mais interessante no índice da diferença. Quando eu me maravilhava e me assombrava, né? Me espantava com o que era o que eu desconhecia, né? O que falava de mim sem eu saber que era sobre mim, né? Assim, o que dizia a meu respeito sem que eu desconfiasse que eu queria saber, né? Isso é fantástico, eu acho, dentro do arrebatamento estético, né? E eu estou tentando trazer essa possibilidade, né? Em que eles fiquem um pouco mais com o olhar um pouco mais reinocentado, assim, em relação ao que eles produzem e o que eles assistem também, né? E hoje, por exemplo, tem a coisa de falar, eu estou consumindo tal coisa, eu consumo tal filme, a palavra consumir cultura se tornou, assim, uma estratégia do neoliberalismo profunda que adentrou a linguagem, né? E, portanto, quem somos enquanto sujeitos, assim, e a gente nem percebeu, né? Que as pessoas não estão vivenciando a cultura, elas estão consumindo a cultura. Então, tem que ser ao gosto do freguês. E quando não é, é isso. Quando me espanta, quando puxa meu tapete, eu repudio, né? Eu recuso, assim, né? Então, agora eu já fui para outro lugar, mas porque realmente essas questões têm me deixado bastante angustiada. Mas é isso, passo a palavra aqui. Nossa, eu acho que da próxima vez o outro lugar tem que ser o início, assim, né? Como é que tá a nossa capacidade de desejar, né? Num contexto em que os nossos desejos não são desejados por nós, né? Foram adestrados, né? Então, eu super te ouço, Paloma, e acho que esse é o problema também no contexto de ensino e de criação. Mas tentando fazer alguma conexão com a ideia de criar coletivamente, eu diria que o lugar onde eu pude experimentar isso de maneira mais radicalmente alegre foi como sempre foi e continua sendo como encenador de teatro, não como dramaturgo. É, o trabalho da direção teatral me permite uma composição de um arranjo de muitas linhas que extravasam a palavra, que se inscrevem e se negociam por muitas autorias. Então, a dimensão de coletividade para mim vem da cena teatral. É claro que na minha trajetória, em contextos seja de experimentação ou de criação, no sentido de realizar um projeto, eu escrevi a algumas mãos além das minhas, ou em contextos em que agregavam-se diferentes textos que não necessariamente se atravessavam, né? Sei lá, uma peça com 6 dramaturgias diferentes para 27 alunos e alunas. Então, tudo bem. Mais do contexto pedagógico é, para mim, mais coletivizador do que a cena e do que a dramaturgia. E aí, o que que eu quero dizer com isso? É aquilo que eu estava falando agora há pouco, assim. Eu penso muito a partir da ideia, não é ideia, né? Mas quando aprendo ali com Paulo Freire a pedagogia da autonomia, né? Quando eu aprendo a importância dos exemplos, da multiplicidade de modos de fazer, isso para mim é um princípio de coletivo, né? Onde eu não trabalho com modelos, eu trabalho com possibilidades, onde eu não trabalho com uma coisa certa, eu trabalho com algumas opções, onde eu tenho um banco de dramaturgias, não uma dramaturgia.
né? Não há dramaturgia, onde eu, inclusive, misturo a autora maravilhosa, ganhadora de todos os prêmios, e a autora que você nunca ouviu falar, que nunca publicou nada. Onde um texto criado nessa turma será lido pela turma seguinte. Por que não? Né? E aí, dentro da sala de trabalho, para mim é fundamental que você, Marina, a Elisângela e a Bruna fiquem 15 minutos conversando sobre a leitura que elas fizeram do seu texto. Eu não tenho nada a ver com isso. Vão vocês conversar. E eu vou conversar com a outra, com o outro, e o outro com o outro. E você vai trazer uma pergunta a partir da leitura do meu texto. E eu vou trazer uma proposta para o seu texto. Então, para mim, essas dinâmicas de coletivização, da prática, elas intensificam a alegria da criação, porque elas descentram a autoridade que responderia e que diria se é ou se não é, se pode ou se não pode. Elas desorganizam pedagogicamente a nossa vida enquanto professoras, assim, né? Porque ui, eu tenho que anotar que a fulana já fez uma resposta para o texto do fulano, então eu vou girar esse jogo. Eu quero que a fulana seja lida também pelo outro, que nunca leu ela. Eu fico aqui com as minhas equações, entendeu? Mas eu acho que isso é um princípio de coletivização da escrita, porque também nos permite perceber que a escrita não é somente o gesto de pôr palavra no papel, né? É também a leitura que eu faço, a conversa que eu tenho, o retorno que eu recebo, né? Então, concluindo, eu acho que esse processo pedagógico ele é potencialmente favorável a uma alegria da coletividade, assim, com todo o trabalho absurdo que isso pressupõe, de uma produção de confiança, uma desistência das idealizações, dos modelos, né? Um acolhimento, daquilo que não funcionou, porque temos que poder aprender juntos que que está produzindo? Que leitura isso provocou? Por que que estamos achando interessante isso e tivemos desinteresse com aquilo? Qual é o nosso repertório enquanto professoras para manejar essas diferentes leituras de uma mesma criação, de um mesmo texto? Enfim, estou me alongando, mas acho a sua pergunta bonita de ser pensada no contexto pedagógico. Eu acho que ele nos possibilita muitas invenções. Mari- Obrigada, gente. A pergunta era aberta, assim, mas um pouco pensando nesse sentido mesmo de como que se mobiliza a partir dessa ideia do coletivo pedagogicamente, mas também individualmente, que eu acho que é um desafio maior. Paulo me entregou, assim, entendo que tem uma questão mesmo de se desfazer de um ego, né, dessa possibilidade de trabalhar coletivamente, mas como que mobiliza tudo que vocês vêm trazendo, a questão do afeto, política, enfim, tudo isso, assim, é bem interessante pensar por aí. Sim. Bom, Tiago, você tem mais uma pergunta? Não sei se alguém eh, quer fazer. Elisângela. Eu sugeriria, até a Eu gente estou tem muito muitas, feliz né, meu com Deus, essa mesa até agora, gente. Acho que tem um monte de coisa a gente poderia isso que eu ia aprofundar, dizer. mas eu também preciso digerir algumas coisas, honestamente, e para não me repetir só com outras palavras. Tiago, Não, eu ia abrir justamente esse lugar, assim, talvez não há uma necessidade de criar perguntas no sentido necessidade, né, de instaurar outros problemas, porque eu acho que tem muitas adrenalinas ocorrendo com algumas frases que foram soltas, assim. Eu só ia colaborar um pouquinho com o que Marina trouxe, porque eu acho que tem um pouco do que Paloma e Diogo nos ofereceu, que é, às vezes, quando se escreve junto, no sentido das autorias escrevendo, parece que imediatamente vem uma necessidade de querer resolver o texto, né? Ai, como que a gente resolve? Como que essa voz se cria um lugar? E aí é que eu acho que pedagogicamente vem esse lugar do manejo de fazer, né, com que essas autorias não tenham pressa,
que elas fiquem habitando esse lugar que é não resolver o texto e compreender juntas, né, quais são esses acordos que podem negociar essa voz em dissenso que produza mundo, assim. Então, eu fico pensando aqui do meu lado, no que está me vindo agora na cabeça, no exercício docente, de como incentivar o dissenso muito mais, no sentido não só não do desacordo, mas do como a linguagem pode criar possibilidades, que é um pouco que Paloma trouxe, né? A gente vai conseguir criar possibilidades quando a gente de fato enxerga o que não tem nome, ou não, ou nem enxerga, né? Ou sente um arrepio, ou sente uma repulsa, ou e aí só quis colaborar com com o que a Marina trouxe no lugar das autorias também, porque fico pensando que uma estratégia no sentido docente é verticalizar mesmo esse problema de não querer solucionar o texto, porque são três pessoas escrevendo, e talvez incentivar esse lugar que seja a negociação, que possa produzir uma coletividade cativante, né? Eu acho que é um pouco isso. Precisa de ser cativo, o que não quer dizer romanticamente feliz, mas o que quer dizer estar em atrito, né? Para produzir coisas. Me veio essas reverberações. Não sei se isso chega a você, Marina, eu trouxe a questão e as pessoas aqui. Vou passar a bola. Temos Bom, mais alguém que queira isso também foi manifestar um bom estímulo deliberações? final, Tiago. Esse Oi? de... Não, foi um bom estímulo final. Conviver com descobrir as possibilidades desse material sem tentar resolver, tá? Ehm, Hum, Eu posso acrescentar uma coisinha, assim, que eu estava uhum. aqui com o nome do nosso encontro, né? E voltando ao músculo afetivo, assim, é, é curioso, assim, há muitos anos atrás, no contexto de doutorado, né, estudando aquela loucurinha maravilhosa, pensando dramaturgia, lendo, me dedicando a algumas obsessões, né, que a gente tem. É, eu cheguei até um livro do Frederick Jameson, crítico literário, filósofo, que fazia uma leitura do realismo, Paloma, as antinomias do realismo, um livro muito curioso, assim, que me deixou muito intrigado, assim, e de uma maneira muito curta e grossa, vocês jogando aqui entre nós, havia ali na fala dele, a partir de leituras de romances do século XIX, ali de um período muito específico, um pensamento sobre o afeto enquanto uma resistência ao nome, né? O afeto como um modo de resistir à captura do nome. Aquela coisa, usando esse verbo tão comum entre artistas, né? Vamos resolver essa cena, vamos resolver esse texto, né? Que eu tenho pavor desse verbo nesse contexto, né? Resolver, né? Parece que, pronto, precisamos que o produto fique pleno, né? E aí o Jameson traz essa proposição muito mais elaborada, mas muito mais vinculada ao corpo. Ele vai pensar no corpo, para pensar o afeto como essa resistência ao nome. E aí, pensando o músculo afetivo, né? Como é que o laboratório, o estudo da dramaturgia nos possibilita trabalhar esse músculo que resiste à captura do nome, né? Sabe? Esse algo no nos nossos corpos que tem quase uma adicção e um vício pelo inacabamento, né? Pelas entranhas daquilo que ainda não está nomeado e capturado, né? E aí, dizendo de outra maneira, como é que em contextos de ensino a gente consegue conceber e gerir um espaço de experimentação, não de conquista, não de produto, mas de experimentação. Porque é a pergunta que eu faço para minha própria pessoa: quando é que eu vou ter tempo para experimentar?
como é que eu, artista, professor, que estou trabalhando, que estou fazendo, igual vocês, estão trabalhando, 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 como é que eu experimento? Será que eu ensino sobre a importância do experimentar, mas onde é que eu estou em relação a essa prática que pressupõe ela própria, né? A imanência dela própria, né? Então, eu acho que o músculo afetivo da escrita é esse músculo que é pré-expressivo, né? Eugênio Barba, né? Assim, é uma escrita que está antes da conformação dela enquanto linguagem, né? É uma escrita que ela tá perdida nela e ela tá ótima, ela não tá com problema, porque ela pode, ela sabe, né? Estar perdida. E aí, como é que nós construímos e produzimos esses espaços de perdição, né? Onde a escrita não é resolvida, não é capturada, não é generificada, né? Nem sei se isso existe, mas não é. É muito difícil conseguir que esses espaços existam, né? Os espaços de ensino já não estão conseguindo, né? Eles têm que ser produtivos. Olha a universidade, né? Assim, então eu fico muito emocionado com essa tarefa ingrata, mas eu acho que ela tem total vinculação com a escrita, total interesse na escrita. É uma questão mesmo de outra metodologia, né? Assim, mas enfim, pronto. Só para acrescentar aí o músculo afetivo que muito me interessa. Eu vou tomar isso como a tua palavra final. Diogo, era bem bonito. Paloma, você quer, tem uma coisa que você quer colocar? Acho que eu vou ficar ruminando assim as ideias. É muito interessante assim. Na escola livre a gente sente muita falta de ter esse momento de reflexão pedagógica, assim que eu acho que no colóquio é possível, né? Como vocês estão fazendo aqui. E isso se dá porque a gente está sempre apagando incêndio nas reuniões do coletivo livre que são dos professores e meu, meus colegas são assim fantásticos. E tá todo mundo muito cansado, e a gente ganha muito mal, e a gente está lá nesse projeto que é fantástico, também é maravilhoso. Mas eu sinto que a gente está sendo esmagado por um processo de sistema mesmo, de adensamento, né, do capitalismo, do neoliberalismo, da captura do nosso tempo e a captura do nosso ócio, que eu acho que esse espaço aí também é emblematicamente associado à experiência da criação, né, da imaginação, do vagar, né, que para mim é também um dos eixos aí da criação, assim, então eu às vezes oriento os meninos, meus alunos, vocês pegam o trem, ouçam uma música, olhem pela janela, vejam se vocês conseguem compor quadros retinianos, assim, né? E ainda assim isso já é um exercício difícil, porque aí a cara vai para a tela do celular e aí eles se fecham nessa vivência, que é uma vivência de capacete em si mesmo, de antolhos, assim, né? E aí eu acho que a gente está perdendo, inclusive, esse lugar, né, do laboratório da própria realidade, né, do laboratório da gente estar vivendo a experiência da vida, que é única, né, que cada vida é única e a gente está perdendo o tempo de olhar para as coisas, assim, e isso me angustia com os estudantes, mas eu sinto que é nesse lugar essa tarefa em glória e ao mesmo tempo alegre, porque eu acho que é o que nos dá a vida como professores, de lembrá-los de olhar para o céu, lembrá-los de olhar ao redor, lembrá-los de conversar de repente com o vizinho e trocar uma ideia, lembrá-los de amar, né? De que é importante se apaixonar, de que é importante ler um livro que você fica estarrecido e ver um filme que você fica maluco, né? Acho que é um pouco essa. Hoje é isso que me pulsa e eu saio pulsando daqui, assim, de a alegria de poder trocar com outros professores e artistas, né? E autores que também estão pensando nisso, porque às vezes a gente fica lá no coração da nossa escola, assim, sofrendo, e no final eu acho que a gente está junto de alguma maneira, né? Todo mundo está vivendo desafios parecidos, assim. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz de estar com vocês e nos mantenhamos em contato, né? Não nos percamos. Tá bom. Tiago, Sim, a Paloma falou agora e acho que eu e Stefan, em conversas, a gente tem visto com muito contentamento esse colóquio, no sentido de abrir e produzir, criar esse espaço que a gente possa
É construir em conjunto, que é pensar, conduzir, convidar a escrever, e como que isso também se legitima como uma ação artística, né? Olhar para isso desses outros modos e criar linguagem olhando para isso também, escrever sobre isso, e se coloca, acho que já é um documento também que registra esse caminho. E como Stefan abriu, lendo vocês muito bem, eu tinha separado um. Eu falei, se caber, e acho que coube. E eu deixei um trechinho, me lembrou, me convocou a J. Mombassa no livro é, Não Vão Nos Matar Agora, publicação de 2023, que ela fala um pouco sobre politizar a ferida e sobre esse espaço do inacabado, de não caber a palavra no mundo, e me convido aqui, por gentileza e licença, de ler um trechinho para desdobrar caminhos na gente hoje, assim. Então está lá no início do segundo capítulo, que se chama O Mundo é Meu Trauma, e ela diz assim, J. Mombassa diz assim: preciso não escrever um manual de ética, mas rasgar todas as recomendações que me impedem de aderir à linguagem do meu desespero. Não é que este afeto rarefeito possa indicar a quem quer que seja a saída de algo, mas não é o acaso que ele me toma e encontra em mim os buracos e flechas que atravessam minha carne. Esta carne política feita de especulação e memória, de força e matéria. Preciso não escrever sobre como atravessar um processo perante o qual me sinto perdida. Preciso não escrever sobre o que fazer quando estou paralisada. Se posso arrancar da paralisia e da confusão um outro modo de escrita, preciso escrever sem garantias de que escrever mostrará as saídas. Escrever com o risco de mergulhar em espiral negativa e me afogar no ar seco da dúvida. Preciso não escrever, mas insisto e escrevo. Uma promessa e uma dívida de mesmo em face do máximo despojamento, preservar com a própria vida esse risco. É isto desse livro aqui. Acho que conjuga um pouco as nossas conversas aqui, me veio, abri e encontrei as intuições. Obrigado, gente. Obrigado às pessoas Bom, que obrigado. vieram, e vou passar para o Stefan e convidar a gente para amanhã, né, Stefan? Faz esse convite Sim, aí. sim, vou fazer. Bom, obrigado, Tiago. É um prazer para mim trabalhar com você na organização desse colóquio e é fundamental a presença dele. É sempre bom para mim ter uma pessoa artista por perto, que balança um pouco as minhas deficiências, chacoalha as supostas forças. E aí, acho que é bem bom. Eu acho que também foi isso com o livro, a colaboração com o Diogo. Para mim foi uma coisa muito estimulante, muito mexia, sempre de uma maneira positiva, boa. Positiva não é o termo, mas boa, estimulante. Diogo, Paloma, então muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo e a generosidade com que vocês contribuíram aqui ao nosso tema. Eu tenho certeza que o que a gente criou aqui é um material muito rico, muito valioso para quem está se interessando em escrever dramaturgia ou simplesmente escrever, não só dramaturgia, também organizar processos de criação, processos de formação. Então, muito obrigado por suas contribuições. E obrigado para a Marina, Elisângela, Andrew, que já estavam aqui ontem, o Guto, que está sempre chegando pelas rasteiras ali. E, bom, então, gente, por hoje é isso. Amanhã a gente tem mais um encontro sobre as demandas do desejo e da implicação histórica no ato de escrever. E também vai ser gravado, então. Depois podem assistir no canal do PPGAC aqui, tá bom? Muito obrigado Obrigado, e gente. Bom demais. uma Feliz. boa tarde ou para o Diogo, boa noite, né? E tomara que a gente se Ah, encontre em outro momento, em outro contexto. Tchau, tchau. sim. Tchau, Maravilhoso. gente.